Você sabia que 50 milhões de brasileiros sofrem com problemas de visão? Esse é um dado da Organização Mundial de Saúde. E de acordo com o Ministério da Saúde, 60% desses casos envolvem cegueira e até deficiência visual. A campanha Março Verde existe exatamente para dar destaque, colocar luz a respeito da importância desses cuidados que a gente deve ter com a saúde dos nossos olhos. E sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com a oftalmologista especialista, a doutora Priscila Almeida. Bom dia, doutora. Muito bem-vinda novamente ao Edição Manhã. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Doutora, o Março Verde é uma campanha extremamente importante exatamente para a gente trazer à tona ainda mais assuntos, né, que envolvem a questão da saúde da nossa visão, até porque muitas vezes, em muitos casos, algum problema na visão ele já começa lá na infância. Às vezes essa mãe ou essa criança percebe algum problema, por exemplo, na sala de aula, quando a criança tem uma dificuldade até para entender, para enxergar. Então é um assunto que já começa desde muito cedo. Exatamente. A criança, ela pode desenvolver problemas desde a primeira infância. Por isso a importância da gente ter realmente um acompanhamento oftalmológico. Quando a gente nasce, o bebezinho ele já tem que fazer o teste de olhinho na maternidade. Não tendo nenhum problema, essa criança precisa passar no oftalmologista para uma consulta de rotina, mesmo quando não tiver nenhum sintoma, entre 6 meses e 1 ano de idade. E posteriormente, durante a fase escolar, que é quando ela vai começar a escola. Hoje as crianças estão começando cada vez mais cedo a escola. Então, por volta de 2 a 3 anos, uma nova consulta. Porque muitas vezes, como você disse, problemas de aprendizado, às vezes pode se confundir com déficit de atenção, pode achar que a criança não está indo bem na escola, isso é um problema visual. E o problema mais comum que a gente tem na infância é facilmente resolvido, que são os erros refracionais, que é o grau de óculos. E simplesmente você prescrever esse óculos para a criança, você pode melhorar a qualidade de vida dela, o aprendizado, e essa criança se desenvolver melhor. E evitar também problemas futuros, né, doutora? Porque, mais uma vez aqui, o diagnóstico precoce é extremamente importante. Então, se essa mãe segue esse pai, essa determinação que você nos trouxe de, a partir ali, faz o teste do olhinho, mas tem um período em que essa criança precisa voltar ao oftalmo, essa mãe já consegue ter informações suficientes se está tudo bem com a visão dessa criança. E não esperar que ela tenha algum desconforto. Exatamente. Muitas doenças no olhinho da criança, como um erro refracional, que é um grau não corrigido, um estrabismo, por exemplo, se não corrigido precocemente, o desenvolvimento visual da criança ele acontece até o 7º ano de idade. Então, se a gente não corrige, às vezes com óculos, fazendo um tampãozinho no olho da criança para estimular a visão dos 2 olhos, em casos de estrabismo, por exemplo, você evita que essa criança venha desenvolver um déficit visual permanente na fase adulta. Então, por isso a importância dos pais lembrarem de levar a criança ao oftalmologista, e não apenas quando tiver algum sintoma. A gente trouxe alguns dados, né, inclusive a nível de Brasil. E quais são os problemas mais frequentes no nosso país? A gente consegue trazer essa informação? Tem essa informação, doutora? Temos sim. Os problemas, o que mais leva a baixo visual na população mundial e brasileira é o erro refracional, que é o grau. Então, simplesmente você passar numa consulta, ver se você tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, que são os erros refracionais. Você corrigindo, melhora a qualidade de vida tanto da criança quanto do adulto. Agora, falando de doenças mesmo, nós temos a catarata, que acontece mais comumente na idade após os 60 anos de idade, que é a catarata senil, que é do idoso, que é a principal causa de cegueira reversível, ou seja, você tratou, melhorou no Brasil. E temos também o glaucoma, que é uma principal causa de doença, de cegueira irreversível no mundo e no Brasil. Então, o glaucoma, por exemplo, ela é uma doença totalmente silenciosa no começo. Então, ela não causa dor, a principal causa de glaucoma ela é indolor.
ela não causa olho vermelho, o paciente não tem embaçamento visual no começo, por isso a importância de passar no oftalmologista para fazer um exame de pressão ocular, para ver se a pressão do olho está normal, fazer um fundo de olho para uma avaliação mais completa. A consulta oftalmológica, ela não se restringe apenas ao grau, a verificar se o paciente tem grau. Ela tem que ir mais aprofundada, a gente precisa realmente examinar o olho do paciente para determinar e diagnosticar essas doenças. Então, você consegue diagnosticar precocemente, tratar, às vezes, de uma forma muito simples, com apenas colírio, glaucoma, evitando que esse paciente desenvolva uma cegueira no futuro. Tudo que pode haver aí prevenção mesmo, tendo essa frequência ali, pelo menos a cada 6 meses ou um ano, essa visita ao oftalmo. Olha quanta diferença isso pode fazer na nossa vida e na saúde dos nossos olhos. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso, doutora. Mas você estava falando muito aí da questão de cuidados diários, né, com os olhos, e é muito isso, essa saúde também da nossa vista, né? E isso inclui, por exemplo, falei agora há pouco a respeito da previsão, como a gente vai ter dias quentes para os próximos dias, mesmo já estando no outono, e a gente fala muito dos cuidados com a pele, mas e o cuidado com os olhos, doutora? Diante desse sol tão quente, a gente vai às vezes colocar qualquer óculos escuro ali, é preciso ter atenção com isso também? Com toda certeza. O óculos de sol, ele tem que ter boa procedência, ele tem que ter proteção contra raios ultravioletas. Então, não adianta nada você colocar um óculos de sol que vai apenas escurecer e não vai te proteger. Nós temos um orifício na íris, que é o colorido do nosso olho, chama-se pupila. Quando a gente está no escuro, ela tem um reflexo natural de se abrir. E quando a gente vai na claridade, ela se fecha, a pupila, para proteger mesmo o olho, para não entrar muita luz dentro do olho da gente. É uma proteção natural. Se você coloca um óculos escuro, que vai escurecer, que vai fazer a sua pupila aumentar de tamanho, e ele não tem proteção contra raios ultravioletas, a gente está fazendo mal para o olho, ao invés de achar que está fazendo bem. Então, vai entrar mais luz dentro do olho e a gente não vai ter a proteção contra esses raios ultravioletas. Então, você adquirir um óculos num local com boa procedência é fundamental para a proteção dos olhos em relação ao uso de óculos solares. E muita gente usa também, e infelizmente usa de forma errada, as lentes de contato. Quais os problemas que o mau uso da lente de contato pode trazer, doutora? Já linkando agora com o verão, né? Muita gente vai para a piscina, muita gente vai para o mar, né? Para as praias. E o uso de lente de contato, eu falo muito isso, que é a minha especialidade, não combina bem com água. Então, a gente não deve tomar banho com lente de contato, a gente não deve mergulhar, seja em mar, rio, piscina, com as lentes, porque a água, ela contém micro-organismos que podem contaminar a lente e a gente está levando esses micro-organismos para o nosso olho. E aí pode ter como consequência uma úlcera de córnea infectada, que pode ser potencialmente grave, podendo levar até a cegueira, né? Então, a gente sempre orienta os pacientes que são usuários de lente de contato a ter esses cuidados, trocar as lentes com frequência, não passar do tempo, né? Então, tem um prazo que você precisa descartar. Sempre lavar bem as mãos antes de colocar as lentes nos olhos e sempre adaptar com o médico, porque é ele que vai dizer qual a melhor lente para o seu caso. Existem diversos tipos de lentes gelatinosas, lentes mais rígidas. Então, é o médico que vai determinar qual a melhor lente, que vai te explicar o manuseio, a higiene, o descarte. Então, é super importante isso. E também lembrar de não dormir nunca com lente de contato. Perfeito, doutora. São tantos os assuntos. A gente até conversava anteriormente a respeito da saúde da nossa visão, mas eu quero finalizar a nossa conversa falando de algo também muito comum, a automedicação. Quais os perigos? A gente fala, ai, que coceirinha aqui no olho, vou ali, pego um colírio qualquer e utilizo. Isso pode também trazer danos bem perigosos aí para a nossa visão? Pode sim. Quando você se automedica, o que você pode fazer? Mascarar os sinais e dificultar um diagnóstico precoce de uma doença que você pode ter no olho. Então, às vezes as pessoas têm o hábito de ir à farmácia e tem um colírio aqui para irritação,
E aí, às vezes, passa um colírio que ele vai mascarar os sinais. Quando você vai no oftalmologista, acaba dificultando o médico fazer um diagnóstico mais preciso, mais precoce. Você pode estar errando, né, no uso do colírio. Por exemplo, existem vários colírios que têm corticoides e que podem prejudicar a visão se você não tiver um acompanhamento médico junto, aumentando a pressão do olho e levando a um desenvolvimento secundário de glaucoma, por exemplo. Então, a automedicação, ela nunca é benéfica. Então, qualquer sintoma, seja um embaçamento visual, olho vermelho, seja dor ocular, qualquer tipo de sintoma, é necessário procurar um oftalmologista e não utilizar nenhum colírio, nenhum medicamento por conta própria. E tudo isso que você trouxe aqui pra gente, tanta informação, orientação, também ao longo, enfim, de todo o ano, isso tudo é debatido, mas na campanha Março Verde, de fato, se coloca uma luz, né, muito maior nesse tema. É extremamente importante a informação, né, doutora, e essa conscientização. Sim, e eu acho que se a gente puder deixar um recado aqui para a população, eu acho que o mais importante da gente dizer é, do mesmo jeito que a mulher vai no ginecologista todo ano para fazer o seu check-up, a gente vai no cardiologista, no clínico geral, para ver, né, se o coração está bem, se não tem nenhum problema. Então, a gente também precisa passar no oftalmologista todo ano, para você ter a possibilidade de ter essa informação, né, e você ter um diagnóstico precoce, porque 80% das cegueiras no mundo seriam reversíveis, não aconteceriam se tivesse um atendimento e um diagnóstico precoce. Então, isso só acontece com a rotina, a ida ao oftalmologista. Perfeito, mensagem perfeita para nos trazer essa consciência, essa frequência ao especialista é fundamental. Doutora, muitíssimo obrigada mais uma vez. Nós conversamos aqui sobre um tema tão importante. Um ótimo dia para você, um ótimo final de semana, viu? Muito obrigada pelo convite e parabéns pela pauta. Muito obrigada, doutora. Nosso objetivo aqui é sempre trazer muita informação para você. E é claro que você pode rever. A doutora Priscila Almeida trouxe várias orientações. Ela que é oftalmo, né? E a gente falou muito sobre essa questão da saúde dos olhos. E você viu, né? São vários aspectos que a gente precisa observar. E é claro, sempre buscar esse especialista. Você pode rever essa entrevista completinha daqui a pouco no nosso canal do YouTube.